Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com o Jorge Curineto, CEO da construtora Trisul, sobre tecnologia. Jorge, hoje muitas construtoras incorporadoras, construtoras estão entrando nessa área de tecnologia, deixando os apartamentos cada vez mais tecnológicos, com fechadura digital, usando automação residencial. Isso hoje é um diferencial para o consumidor. O que era antigamente a varanda gourmet, que todo mundo queria, hoje o pessoal quer um apartamento conectado. A Trisul tem feito isso? Como é que vocês têm trabalhado nesse setor? Então, Carlos, a gente, tenta incorporar, além de uma boa planta e de uma boa, localização, a gente procura fazer os apartamentos mais fácil, de uma forma mais fácil e mais econômica para que os consumidores usem. De sorte que tem algumas coisas que não são visíveis e outras coisas que são visíveis. As que não seriam visíveis que gera economia à manutenção, ao condomínio, seria o reaproveitamento de água. Então a gente criou um sistema de reaproveitamento das águas cinzas. Isso gera uma bela economia na conta de água, que é totalmente flexível. Se o cliente quiser utilizar a água do banho, a água para a bacia, ele tem um jeito lá que a gente deixa prontinho para ele usar. Se ele falou, não quero fazer isso, eu vou old fashion way, vou tocar do meu jeito, tá bom, pode tocar. Mas a gente tem sentido que as pessoas têm aceitado isso daí porque gera economia. Hoje em dia também as placas que a gente põe em cima dos prédios têm melhorado para gerar um pré-aquecimento da água, uma economia um pouco de luz. Isso já faz parte da regulamentação para aprovar uma planta em São Paulo. Mas essas placas têm tido um belo avanço. Então, com menos placas você consegue uma eficiência melhor. Essas são as coisas que não são tão vistas. Agora, as coisas visíveis é o seguinte, tem a domótica, que não sabe o que é domótica e tal, daí foram me explicar que é o fato de você interligar várias coisas do seu dia a dia e controlar pelo celular. Então, estamos implantando biometria nas portas, estamos implantando controle pelo celular da iluminação da sala, ligar o ar-condicionado, desligar, abrir uma persiana, descer e tal. Isso daí faz parte do seu dia a dia, porque quando você, de repente, está indo para casa, no transporte público, no carro, você teria oportunidade de já ir preparando alguma coisa lá. Para deixar a casa geladinha. Já Se tiver calor, já pode ligar o ar-condicionado. Isso, você já vai... Então, isso tudo é uma coisa irreversível. Você tem que estar olhando para isso, você tem que estar presente a isso. Geração nova hoje em dia não consegue andar sem celular. Só se andar pela rua aí, você vê até tromba nas pessoas, está todo mundo olhando para o celular. Eu também, você também. Então a gente tem que ter aplicativos no celular que te permitam isso daí. E paralelamente a isso tudo, nós achamos que deveríamos dar conhecimento ao público de como seria a construção de um prédio. E para isso a gente criou a Universidade Trisul, onde todos os métodos construtivos são filmados, são explicados e está no nosso site, de forma que está sendo muito utilizado em faculdades, em engenharia, os professores, os mestres têm usado isso daí na aula deles, nas aulas, e as pessoas que comprarem apartamento nosso, vai saber como que chegou até ficar pronto. É um serviço de streaming na internet. Você consegue assistir como é que o prédio foi construído, do início ao fim. Etapa por etapa, do início ao fim. E do ponto de vista do usuário, vocês têm um aplicativo próprio onde o usuário consegue mexer em toda a automação do apartamento? Então, eu não vou falar que nós temos ainda, mas nós estamos caminhando para isso. Eu acredito que nos próximos prédios, que nós vamos lançar um prédio agora nesse início de mês de junho, já vai sair com essa possibilidade.
Os empreendimentos que nós estamos entregando, como não foram preparados para isso, não teria, mas os próximos já devem sair com esse aplicativo. E no stand de venda deve ter, quem chegar lá vai ter oportunidade de receber essa orientação de como que vai funcionar, porque os nossos corretores, nossos agentes de venda estão sendo treinados nesse sentido também. Uhum. A pessoa que comprar esse apartamento, ela escolhe ou ele já vem todo automatizado? Olha, eu acho que não deve ter custo praticamente nenhum. A pessoa deve aceitar pôr, mas se não quiser pôr também, não tem problema nenhum. Mas não vai ter por que não pôr. Algumas construtoras estão agora usando, fazendo parcerias com empresas de tecnologia para usar o famoso Big Data, que são as informações dos usuários. Então, você saber que horas que a pessoa entrou em casa, que horas ela saiu, que horas que ligou o chuveiro, quando desligou, para usar todas essas informações para melhorar a vida do usuário, do apartamento. Por exemplo, saber a hora que ele saiu, a hora que se o prédio tem um serviço de limpeza para poder entrar a pessoa e limpar. Isso faz parte. Enfim, vocês têm pensado nisso? Isso faz parte desse projeto todo de domótica nesses aplicativos. Até estavam quer dizer, a área técnica estava me explicando que, de repente, as pessoas vão saber no aplicativo delas se uma bomba de pressurização que manda água para cima está com defeito, se um elevador não está funcionando, isso, aquilo. Isso ajuda muito na autogestão do prédio, do empreendimento, porque é desagradável você tem um problema, um empreendimento que te dificulta receber água, ou o elevador estraga e tal, e você pega de surpresa. Então, até a figura de ter um gerente, um síndico e tudo, fica muito mais socializada se a gente passar, por exemplo, quer dizer, à medida que as pessoas vão utilizando as áreas, quanto de luz que fica acesa em cada lugar, quanto para poder fazer todo esse... Tem todos esses dados digital. Esses dados que permite uma melhor visão do custo condominial, uma racionalização dos elementos humanos que trabalham lá, tudo para baratear o custo e tudo para você, tecnologicamente, conseguir conviver com menos gasto possível e mais automação possível. É nesse sentido que nós estamos procurando. Você falou muito nos outros blocos de terrenos bem localizados. Hoje, cada vez mais, as pessoas usam menos carro. Eu gostaria de saber onde são esses terrenos bem localizados, o que na tua opinião, é um terreno bem localizado? E como é que vocês estão vendo essa questão das pessoas usarem menos carros? Vocês estão entregando imóveis com menos garagens, enfim. Me conta um pouco isso, Jorge. Então, a própria legislação nos empurra para isso. Conforme eu te disse, hoje em dia o maior adensamento são nos eixos estruturais, zonas de estruturação urbana, que acompanham as linhas do metrô e corredores de ônibus. Então, qual foi o racional do plano diretor que depois veio ali de zoneamento? Tem mais ou menos 7 milhões de pessoas por dia que na parte da manhã se deslocam da zona leste e da zona norte para a zona sul e para a zona oeste. E no final do dia, esses mesmos 7 milhões se deslocam de volta. Logo, se você criar um adensamento ao longo dos eixos estruturais, que são de transporte público, que permita que essas pessoas se aproximem do seu emprego e transitem menos, você está resolvendo muita coisa ao mesmo tempo. Então você tem que estar perto de metrô. Resolvendo menos uso de carro, mais uso de transporte público, perto do metrô, de corredor de ônibus, e muito menos trânsito, de sorte que a cidade fica mais agradável. Menos CO2, menos barulho de buzina, menos acidente, menos tudo. Esse é o racional do plano diretor. É lógico que existem coisas que precisam ser flexibilizadas, melhoradas e tal. Existe até um projeto na Câmara dos Vereadores nesse sentido. Mas quando acontecer vai ser ótimo. Mas hoje em dia, esse é o cenário.
E esses terrenos próximos desses eixos estruturais e corredores de ônibus não são tão abundantes, vamos falar assim. E uma pessoa que more perto de um transporte público, por outro lado, perto de uma rede de hospitais, perto de um parque onde ela possa... Então, esses terrenos ficam mais exclusivos ainda. Vai ser sonho de consumo Quais dela são morar. as regiões que vocês estão? Então, nós estamos dando muito foco na Zona Sul e na Zona Oeste. Dentro da Zona Sul e da Zona Oeste, tem regiões de desenvolvimento recente, mais acelerado, como Vila Madalena, aquele metrô da Vila Madalena, Vila Clementino ali na Vila Mariana, esse eixo do metrô que vai da Paulista, em direção à Zona Oeste, e que vai ali pelo Jabaquara, vai da Ana Rosa, Vila Mariana, Paraíso até Jabaquara. Basicamente estamos tentando regiões nessa situação. Mas existem também áreas como Pinheiros, agora no metrô novo que desce ali até a Francisco Morato, passando pela Rebouças, aí é uma região muito boa também. O metro quadrado que vocês, quando vocês vendiam os imóveis populares, qual era o valor do metro quadrado? E hoje, qual é a média do metro quadrado dos imóveis de vocês? Uma diferença enorme. Quando a gente vendia... Hoje em dia nós ainda temos um segmento, 20%, 30% dos imóveis econômicos, que a gente vende numa faixa dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso dá R$4.000 o metro. Nesse outro segmento, médio, médio alto, nossa linha de corte é acima de R$8.000 ao metro, de preço de venda do metro quadrado dos apartamentos. Então você vê que é mais que o dobro. Né? E é o coração hoje da empresa. E é o coração da empresa, mais de 2/3 nessa atuação. Tá ok, muito obrigado, Jorge. E no próximo bloco conversaremos sobre perspectivas econômicas.